Vamos lá, vamos direto ao assunto. Hoje eu quis trazer muito essa aula, porque o que acontece, gente, na vida da designer de sobrancelhas? Eu recebo assim, o pessoal falando, ai, mas a cliente não paga esse valor, eu não consigo aumentar o meu preço, eu não consigo me posicionar, tá complicado, sabe? Aquele negócio, ai, esse mês tá fraco, esse mês não deu. O que acontece é que a gente tem um problema, uma coisinha chamada autoimagem. Não tem como você vender mais caro, não tem como você captar mais clientes de uma eficaz. Você até consegue, porém você cobra aquele valor sabendo que você poderia ter cobrado mais. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre como a gente vai transformar a nossa autoimagem para a gente vender mais, para a gente cobrar mais caro e para a gente realmente ser paga pelo que a gente merece. Então, vou abrir aqui a aula. Aí, eu estou me sentindo muito chique com isso daqui, sabia? Eu já assisti várias e várias mentorias onde o pessoal espelhava a tela assim, aí eu ficava me perguntando como será que esse pessoal faz isso? E eu descobri. Enfim, só mexer aqui um pouquinho, ajustar aqui a minha tela. Vamos para a nossa Odds Class número 1. Como mudar a sua autoimagem para vender mais? Gente, essa menina aqui, ó, de jaleco, de toquinho, né? Isso daqui era eu no meu primeiro estúdio na minha casa, como eu atendia as minhas clientes, né? Tava aqui com um vestido, uma sapatilha, um jalequinho e a touquinha. Então, assim, não me leve a mal, o problema não é usar jaleco, usar touca, esse não é o problema. O problema está em receber a cliente dessa forma. Olha a diferença dessa primeira foto para essa segunda foto, que é geralmente como eu recebo a minha cliente, dessa forma, na segunda foto. Qual imagem que impacta mais o seu cliente? Deixa eu até abaixar aqui um pouquinho. Qual é a imagem que impacta mais o seu cliente? Essa menininha aqui, né? Insegura, não confiante no seu trabalho, não sabendo cobrar? Ou essa profissional aqui, confiante, com autoestima lá em cima, elegante, bem vestida, sabe se falar, sabe se comunicar? Aqui, essa primeira foto, eu tava. Deixa eu ver quando que era isso daí. Foi em 2018 para 2019. Essa segunda foto é de 2025, ou seja, essa é a Nayara de 5, 6 anos atrás, antes da pandemia. Nessa época, eu cobrava R$ 40 no design de sobrancelhas. 40? Não, ainda não era 40, não, gente. Era R$ 35 um design de sobrancelhas com rena e a minha micropigmentação era R$ 180 nessa época. Essa Nayara que hoje cobra R$ 80 no design com rena e R$ 870 em uma micropigmentação e podem ter certeza que vai aumentar, porque conforme eu vou evoluindo, conforme eu como pessoa vou melhorando, consequentemente meu trabalho também vai aumentar, tá? Então, dá para vocês observarem que essa Nayara aqui de 5 anos, 6 anos atrás, está muito diferente dessa Nayara aqui. E como que foi que eu cheguei, nesse estado, nessa nova pessoa? Foi trabalhando a minha autoimagem. Ah, Nayara, mas é normal as pessoas mudarem conforme o tempo? Nem sempre, gente. Muitas das vezes eu já conheci pessoas que eu vejo elas assim, que eu conheço elas há 10 anos, e elas continuam da mesma forma, com o mesmo pensamento, o mesmo estilo de roupa, a mesma forma de falar, a mesma forma de pensar e também na mesma vida. O que acontece? Se você quer resultados diferentes, né, na sua vida, você vai precisar também se comportar de uma forma diferente. Você vai precisar ser uma nova pessoa. Não tem como você ser uma nova pessoa, não tem como você ter novos resultados sendo a mesma pessoa. Você vai precisar mudar, você vai precisar ser uma nova pessoa, tá? Ó, você só vai começar a vender de verdade no dia em que você parar de se ver pequena. Eu postei um vídeo esses dias no TikTok falando sobre a nossa mania, né, de sempre falar no diminutivo, na hora de passar o preço, na hora de falar um designzinho, uma micropigmentaçãozinha, sempre tudo indo. Essa mania que a gente tem de se diminuir para caber no mundo do outro, essa mania que a gente tem, esse costume que a gente leva muito para o nosso trabalho, mas muito mesmo. E muitas das vezes nossos resultados não vêm por essa pequenez, por você se achar tão pequena que aí chega a hora de você passar o seu preço, de você falar para o cliente, ai, minha micropigmentação custa R$ 500. Você fica com medo. Você fala, ah, micropigmentação é 500 R$ 500, você pode parcelar em 10 vezes. Vai falar, ai, meu Deus do céu, não faz isso não.
Não faz isso não, enche a boca para falar o seu preço, que é um produto que entrega transformação e você sabe que entrega, tá? Então, você só vai começar a vender de verdade no dia em que você parar de se ver pequena, que era essa Nayara aqui. Essa Nayara, ela se via muito pequena, mas muito pequena mesmo. Bom, ó, eu até coloquei aqui uma ilustração para vocês verem, né? A moça se olhando no espelho e ela se olhando bem pequena. É isso que muitas designers de sobrancelha se veem de uma forma pequena. Elas não acreditam no seu potencial, elas não acreditam que elas podem entregar transformação para cliente. A partir de hoje, você precisa entender que você não vende sobrancelhas, você vende transformação para o seu cliente. Tudo certo? Pensa nisso. Quando você vende transformação, não tem preço no mundo que pague. Vocês já viram cabeleireiros hoje que o corte de cabelo com ele é R$ 10.000? Existe, gente. Porém, a pessoa, ela não faz um corte qualquer, ela não vai chegar lá no salão dela sem posicionamento, sem uma forma de falar adequada, sem saber lidar com o público dela. Ela vai, assim, ser estupenda no atendimento, ela vai mostrar uma experiência, assim, incrível para o cliente dela, e é isso que eu quero que vocês façam para a cliente de vocês, para vocês poderem cobrar o valor que vocês realmente merecem. Então, parem de se ver pequena, né? A forma que você se enxerga determina o quanto você vende, o quanto você cobra e principalmente o tipo de cliente que você atrai. Gente, vamos falar sério sobre isso. Vou beber uma água aqui. Quando eu cobrava muito barato, quando eu cobrava muito barato, quando eu cobrava muito barato, o que que acontecia? Eu tinha muitas clientes, assim, problemáticas mesmo, de ficar desmarcando, de, ai, qualquer coisinha que tava muito, que tava diferente, a pessoa já falava, ai, eu quero meu dinheiro de volta. Tipo assim, sabe? A pessoa, ela faz tanta questão ali pelo aquele dinheirinho, aqueles R$ 30, aqueles R$ 25, que, meu, era muito difícil lidar com esse tipo de cliente, né? Eram pessoas, assim, que perguntavam demais, que falavam demais, sabe? Tipo, eram meio invasivas, não tinham uma certa educação. E aí, conforme eu fui melhorando, eu como pessoa, eu fui me posicionando, eu fui mudando, eu fui aumentando o meu preço, foram vindo clientes mais tranquilas. Gente, eu falo que as minhas clientes hoje são uma bênção. Claro que vai ter uma ou outra que vai causar, né? Causar, mas tipo, desmarcação, essas coisas é normal. Mas hoje eu não tenho cliente que desrespeite o meu trabalho. Hoje minhas clientes, a maioria são minhas, entre aspas, amigas. Elas vão lá no espaço, elas gostam de conversar, elas vão praticamente para uma terapia, que é hoje que eu vendo é a experiência. Quando a pessoa paga R$ 80 num design com rena, que ali é 30, 40 minutos, gente, vocês acham que elas vão só por causa da sobrancelha? Não. Elas vão porque elas gostam de estar naquele ambiente que eu estou, elas gostam da conversa, elas gostam como me posiciono, elas gostam como eu falo. Isso é importante. Vocês precisam saber entregar essa experiência para cliente de vocês. Não só entregar o procedimento, toma, vai embora, beijo, tchau. Não é assim, tá? E aí, Nayara, como que você chegou nesse pensamento, né? Gente, eu tinha sim uma certa uma certa insegurança no começo, porém, eu sempre fui muito confiante no meu trabalho. Então, eu sabia que uma hora eu ia ficar boa. No começo, sim, eu comecei a cobrar pouco, mas depois que eu comecei a ficar boa, gente, não tinha mais para cobrar pouco. E eu tive uma certa dificuldade de me ver como uma profissional boa. Eu não tive, tá? Eu não tive essa dificuldade porque eu sempre fui muito autoconfiante. Eu cresci num ambiente onde eu vi pessoas confiantes, eu vi pessoas abundantes, eu convivi com pessoas que tinham, entre aspas, dinheiro. Minha mãe não tinha, mas eu convivi com essas pessoas porque a minha mãe, ela trabalhava para essas pessoas. Então, querendo ou não, eu fui criada nesse ambiente de abundância. O que acontece muito hoje, né, no mundo da designer de sobrancelhas? A maioria vem de comunidade, ou de origem humilde, ou tá fazendo aquele trabalho para complementar uma renda extra, e já vem ali da realidade da pobreza, gente, né? Eu era pobre, bem pobre. Porém, eu não cresci na pobreza. Eu fui ir para a realidade da pobreza, me mudar ali para uma comunidade quando eu tinha 10 anos. Até os meus 10 anos eu morava num bairro legal, né? Não me faltava nada, eu tinha educação, sabe? Era completamente diferente depois que eu fui para a comunidade. E aí, o que que acontece quando depois que eu fui para a comunidade, né? Eu vi ali uma certa dificuldade, até em relação à minha autoestima mesmo, porque eu não gostava de morar lá, sabe? Eu tinha vergonha. Então, assim, quando você não cresce nesse ambiente de abundância, é um pouco mais difícil você quebrar essas crenças limitantes. Porém, não é impossível. E agora que você tem esse conhecimento, que você não está crescendo porque você está com essas crenças,
aí é possível que você mude, porém você precisa querer mudar. Se você não muda essas crenças, não tem como eu te ajudar, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão mudar essas crenças limitantes que está te atrapalhando a vender mais o seu serviço de sobrancelhas, a cobrar mais caro pelo seu serviço. Acho que agora vai. Bom, então eu cresci nesse ambiente de abundância. Depois, com 10 anos, eu precisei me mudar para a comunidade, para a favela, e aí que o negócio, o bicho pegou. Que foi quando eu comecei a fazer sobrancelhas, né, gente? Eu precisava de mais dinheiro, não dava para eu trabalhar e continuar no mesmo trabalho que eu estava. Enfim, é história longa. Eu não vou trazer para vocês toda essa história de como eu comecei com sobrancelha. Mas saibam que eu comecei na comunidade, eu comecei trabalhando na favela, eu comecei lá. E foi a partir de lá que eu comecei a ter as minhas primeiras clientes e hoje eu estou aqui na minha casa, no centro, com meu estúdio, fazendo o que eu amo e sendo bem paga por isso, que eu acredito que é o que vocês querem também, tá? Uma coisa que o pessoal fala muito é aquilo, né? Ai, mas a sua técnica precisa ser boa, você precisa ser muito diferente para você vender mais caro. Gente, isso daqui é a maior ilusão. O que acontece? A gente fica naquele negócio do perfeccionismo. Ai, eu quero, eh, eu quero ficar muito boa, eu quero ser perfeita na técnica e assim, quanto mais perfeita eu for, melhor é. Não é isso que vai vender mais, não é isso que o cliente vai te procurar através de técnica. Quem fica preocupado com técnica somos nós profissionais, nossa coleguinha que é designer de sobrancelhas. Nós, o cliente não, o cliente ele quer saber da transformação que você vai entregar para ele. Então não é sobre técnica, é sobre quem você acredita que você é, tá? Como que você se vê? Como que você acredita que você é? Se você acreditar que você é pequena, você vai ser pequena. Se você acredita que você é grande, você vai ser grande. Então, isso tudo está aqui, ó, no pensamento. Primeira coisa que vocês vão precisar trabalhar muito, muito, é o pensamento de vocês. Ou seja, né, a autoimagem é como você se enxerga internamente, não é como você se olha no espelho, é como você se imagina, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram um sonho, tipo, sendo uma outra pessoa. É tipo essa sensação. Se ver sendo uma outra pessoa, se ver caminhando em tal lugar, se ver usando tal roupa, se ver falando com tal pessoa, se ver comendo em tal restaurante. Vocês precisam se imaginar em outros lugares. Vocês não estão vivendo. Hoje vocês têm essa realidade, mas não quer dizer que vocês vão ter essa realidade para sempre. Vocês precisam se ver em outros lugares. Através dessa visão, dessa visibilidade, desse pensamento, dessa imaginação, é que você começa a viver o que você queria. Por quê? Porque tudo começa no pensamento. Se você não pensa que você pode comer naquele restaurante, que você pode ter sucesso dentro da sua profissão, isso não vai acontecer, tá? A cliente, ela só enxerga valor em quem transmite valor. E tudo começa antes mesmo da conversa. Ou seja, começa da forma que ela te vê, como você se veste, como você se comporta no seu Instagram, como você fala, tom de voz. Tudo isso entra na questão da comunicação não verbal, né? A gente fala que é uma comunicação que a gente não fala, que a gente só visualiza. Se você é insegura, ela vai sentir. A cliente, ela não é boba, gente. Assim, o ser humano, ele não é. Ele tem, como eu posso falar, instintos. E ele percebe quando a pessoa não tem ali uma autoestima, quando a pessoa, ela tem uma certa fragilidade. E se for uma pessoa ruim, ou aproveitadora, ou folgada, ela vai aproveitar dessa, vulnerabilidade sua. Então, você não pode mostrar essa vulnerabilidade, essa fragilidade de não ter confiança no seu trabalho. Se você mostra essa vulnerabilidade, acabou. Não tem preço que você fale que ela vai pagar pelo seu serviço, porque ela viu vulnerabilidade, ela viu insegurança. Uma outra coisa que é muito relacionada, né, essa questão da autoimagem, é a baixa autoestima profissional, que está muito ligado com o medo de cobrar. A imagem fraca, que é como você se posiciona ali no seu Instagram, a roupa que você usa, a forma de você falar, tudo que a pessoa entra ali e vê sobre você. E a linguagem confusa, sabe? Isso deixa a cliente muito confusa. Se você não tem clareza sobre os seus processos, se você não tem clareza sobre o que o seu procedimento entrega, às vezes ela te faz uma pergunta, ai, como que funciona a brow lamination? Você sabe explicar para ela como que funciona a brow lamination? Sem ser técnica. Você sabe explicar como pessoa mesmo? Ah, a brow é um procedimento que a gente faz com que a sua sobrancelha fique mais alinhada, para o seu dia a dia é ótimo. Você sabe explicar isso? Então, essa insegurança não pode ser transpassada e você vai precisar trabalhar isso na sua autoimagem, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora de crenças limitantes, né? O que acontece? A gente tem alguns pensamentos que são enraizados em nós. Esse daqui eu vou até gravar.
Esse eu vou gravar porque é fogo, viu, gente? É fogo. Então, vamos lá. A gente fala de muito de crenças limitantes. O que é crenças limitantes? São pensamentos que você tem enraizado em você, que você nem percebe, que você pensa todos os dias, que você fala, que está te impedindo de crescer. E por que que é uma crença? Porque não é uma verdade. Se fosse verdade, não teria variável, não teria dado certo para tal pessoa. A crença é como a forma que você pensa e você bate o martelo. Não, é isso e pronto. Não tem como acontecer diferente. Eu listei aqui algumas crenças para vocês entenderem do que eu estou falando e o que que essa crença faz. E por que que essa crença faz com que você não venda mais, com que você não se enxergue como uma profissional valorizada. Então, a primeira coisa, crenças limitantes que é ninguém paga caro por sobrancelha. Que é uma mentira que vocês já viram aí, né? Porque tem uma famosa dentro do setor que cobra R$ 12.000 no procedimento de micropigmentação dela. Sabe? Design ela nem faz, pra vocês terem ideia, porque a empresa quem faz são as empresas, a empresa dela, o pessoal da equipe. Então, se teve uma pessoa que chegou no topo e as pessoas estão pagando esse valor, por que que ninguém paga caro por sobrancelha? Porque é uma crença sua. Existe público para todas as designers de sobrancelhas. Você que vai escolher o público que você quer. Se você quer um público que te pague mais, a consequência é você se desenvolver mais para isso. Ah, se você falar, não, né, era bom para mim assim, as clientes que eu tenho tá ótimo, o valor que eu tenho dá para pagar as minhas contas, eu não tenho mais ambição, tá tudo certo. Então tá tudo certo. Então você não pode reclamar que o pessoal tá pagando barato, porque é uma coisa que você escolheu. Mas se você quer mesmo ser paga bem melhor, você quer ser valorizada, então você vai precisar se desenvolver. E o que que esse pensamento ele tem como assim referência, né? Eu mesma não pagaria, então eu acredito que ninguém pagaria caro por sobrancelha, entendeu? É uma coisa que eu falo. Se você quer que as pessoas te valorizem, que as pessoas te paguem um valor legal, seja essa pessoa também para outros empreendimentos, para outras pessoas. Vai no salão de cabeleireiro, não reclama da escova que tá R$ 50, sabe? Então, primeiro a gente se posicionar como uma pessoa que valoriza o serviço do outro para assim a gente ser valorizado, tá? Uma segunda crença limitante. Se eu postar muito, vão achar que eu sou desesperada. Gente, dinheiro não leva desaforo, tá? Tem que postar muito sim. E outra, se acharem que você é desesperada, e se você estiver desesperada, o que que importa pro outro? Sendo que o boleto ele bate na sua porta. O boleto não leva desaforo, o dinheiro não leva desaforo. E se você ficar com esse seu orgulho, com esse ego, não tem como. Eu já tive esse ego, gente. Esse ego acabou comigo. Acabou comigo porque eu ficava me autocobrando, eu sabia o que eu tinha que fazer e eu não fazia, né? Que mais? Eu estava sem dinheiro na conta, por quê? Porque eu era orgulhosa. Eu não vou pegar modelo. Eu não vou cobrar mais barato. Eu não vou ficar postando toda hora. Por ego, puro ego. Pelo que o outro vai pensar. E aí a minha conta ia ficando vazia, por quê? Porque eu era orgulhosa. Então vamos quebrar esse ego. Vamos realmente se colocar a cara a tapa. Independente do que o outro pense ou não, você precisa se mostrar para o mundo. Você precisa mostrar para o mundo. Não tem como as pessoas saberem o que você faz sem você falar. Ninguém adivinha. Terceira crença limitante, indicação é o melhor marketing. Sim, é importante você trabalhar com indicação, mas esse não pode ser seu único marketing. Existem várias outras estratégias de fidelização de cliente, de captação que você precisa fazer. Aí você fica acomodada só na indicação, na indicação, na indicação, não faz outras coisas, não mexe no seu Instagram, não fala, não se comunica, e aí depois você reclama que não tem dinheiro, que não tem cliente. Tem cliente, você não está sabendo captar da forma correta. Quarta crença limitante. Preciso de mais cursos técnicos antes de vender mais. Nossa, gente, eu passei tanto por isso. Meu Deus. Se vocês terem, para vocês terem uma noção, tá? Eu sou designer de sobrancelhas, micropigmentadora, laser terapeuta, eu faço emoção a laser, e eu sei todas as técnicas de extensão de cílios e trabalho também com extensão de cílios. Ou seja, eu sou especialista em embelezamento do olhar em geral, e não sendo prepotente, eu sou boa em todas. Todas. Pra vocês terem ideia como eu era maluca por técnica. Como eu era maluca, como eu ficava me autocobrando, como eu falava, ai, nunca tá bom, nunca tá bom. Isso foi bom pra mim, foi porque eu criei o meu método, né? Criei o meu protocolo, a minha marca. Mas, em compensação, pensa a quantidade de anos que eu fiquei me matando, pagando cursos caros e caros, patinando, falando, ai, eu não tenho cliente, eu tenho que fazer mais esse curso, porque esse curso vai me dar mais dinheiro. Por exemplo, micropigmentação. Falar, vou fazer micro porque micro vai me dar mais dinheiro. Aí não dava. Aí eu falava, vou fazer curso de. Ai, como é o nome, gente? Vou fazer curso de Lash Lift porque aí eu vou ganhar mais dinheiro. Também não dava. O que que estava acontecendo? Eu não sabia vender. Eu não sabia me mostrar, não sabia me posicionar. Então não tem como, tá? Não tem como você vender mais sem posicionamento, sem uma autoimagem alinhada, ok? Então, o que que significa quando você fica buscando muito técnica
Não que você não tenha de ser boa, você tem que ser, mas não precisa, gente, ficar gastando horrores em técnica, algum curso ali, sei lá. Ah, eu vou pro exterior porque eu vou fazer esse curso vai mudar minha vida. Não é bem assim, tá? Depois vocês ficam frustradas. Isso significa muito que você não se sente boa o suficiente para cobrar mais, sabe? E aí a consequência é a síndrome do curso eterno, você não consegue colocar em prática o que você já sabe, e você fica frustrado e fala que sobrancelha não dá certo. Ok? Vamos focar em vendas, vamos focar em marketing, que é o que vocês estão precisando. Agora, número 6, clientes que só querem preço baixo. As clientes só querem preço baixo. Quais clientes? As suas, a que você tem agora no momento? Você já experimentou cobrar mais para ver se elas vão ficar ou se elas vão embora? Porque às vezes está só no seu pensamento essa questão de que a cliente vai embora se você aumentar o preço. E se ela for embora, você vai saber captar novas pessoas? Sua imagem estará posicionada para a captação dessas novas pessoas? Pensa bem, tá? Aí você põe a culpa, né, no mundo, Deus não me ajuda, ou então, ai, vamos ver, se Deus quiser, ele vai mandar cliente. Não é assim que funciona, tá? Que mais, gente? Tem muitas crenças. Quem vende muito é forçado ou apelativo. Eita, essa é cruel, porque eu já pensei assim. Eu já pensei assim. E olha, confesso que agora eu tô sendo estou sendo que ser a pessoa incisiva, a pessoa que tem argumento, a pessoa que fala sobre o trabalho. E hoje eu não me acho chata, porque eu estou nessa posição de vendedora, nessa posição de mentora, nessa posição de empresária. Então, se você não tem essa postura de empresária, você vai achar que todo mundo que vende ou é pilantra, ou está sendo desonesto, ou está sendo chato. Enquanto você tiver esse pensamento de vendedor é chato, não quero ser a pessoa chata, eu não quero incomodar, meu bem, não vai entrar dinheiro na sua conta, porque você vai ficar pedindo licença para falar do seu serviço, para falar quanto você é boa. Tá? Isso não existe. E a décima aqui, ó. Se eu subir o preço, eu vou perder cliente. Eita, acho que eu falei dessa. Pode ser que você perca sim, tá? Mas primeiro, antes de subir preço, você já se posicionou como uma pessoa que recebe mais? Você já mudou a sua imagem, o tipo de cabelo, as roupas, já apropriou o seu espaço para cobrar esse valor a mais? Antes de você começar a cobrar mais, também é necessário ter uma justificativa para aumento desse preço. Então, se você não cobra o valor certo, você vai ser um profissional desmotivado. E aí, em menos de 5 anos, você vai falar que a sobrancelha não deu certo, não foi bom para você, que ninguém queria te pagar, e aí você coloca a culpa na outra pessoa, sendo que foi você que não se desenvolveu e não foi em busca de novas oportunidades, outros lugares, outras clientes, que sim existe. Vou contar aqui uma história para vocês, bem interessante. Vou acelerar, gente, porque daqui a pouco eu tenho uma mentoria para dar. Eu trabalhei no shopping, numa franquia de estética, né? E aí, por que que eu fui para esse shopping? O gerente de lá, na época, falou assim: ah, tem micropigmentador aqui tirando R$ 20.000. Eu falei: como? 20.000? Cada vez. E aí eu fui e falei: ah, eu quero uma oportunidade para trabalhar aí e tal. O gerente com certeza abriu as portas para mim e eu fui. Gente, realmente, dentro ali do espaço, né, da franquia, cara, o pessoal respirava vendas. Respirar vendas, era um negócio muito louco. Chega a ser assim, tinha casos que era até meio invasivo, e eu não consegui levar para esse lado invasivo. Eu não curto esse tipo de venda. Eu acredito muito que a venda é uma troca de confiança entre cliente e profissional, e você precisa também respeitar o espaço do cliente, que era uma coisa que não acontecia aí nessa franquia. Só que teve uma época, um capítulo que eu me lembro muito bem que foi quando eu precisei montar um protocolo para uma cliente que ela era muito rica, tinha muito dinheiro, e nesse protocolo tinha microagulhamento, um sérum de sobrancelhas, brow lamination e tinha mais um procedimento que não era da parte do embelezamento do olhar. Esse protocolo, ele estava avaliado em R$ 10.000. Foi uma oferta que eu fiz para ela. Gente, R$ 10.000. Vocês terem noção? Vocês têm noção de como é você, como designer de sobrancelhas, ter uma crença limitante, pensar que R$ 10.000 é muito dinheiro e você ter que oferecer isso para cliente de uma forma natural, onde não pareça que para você é muito dinheiro? Porque para mim era. E aí foi uma experiência muito interessante, porque ela falou que iria fechar. Mas, no dia, o que que ela fez? Ela não fechou tudo, ela só comprou o sérum de sobrancelhas. E adivinha quanto que tava o sérum, gente? R$ 740. 740. Você acha que um sérum de sobrancelha de 50, R$ 100, 150 é caro? É porque você nunca vendeu um sérum de R$ 740 no débito. Eu tenho até o papelzinho lá, foto, porque eu quis registrar esse momento e ali eu entendi. Não existe caro e nem barato. Existe o quê? A percepção de valor que o cliente tem sobre o que você ofereceu.
sabe? Existem bolhas, gente, nesse mundo. A gente fica só na bolha aqui da pobreza, só nessa bolhinha, e a gente esquece que tem a bolha da riqueza. E a gente não tem ali a ousadia de chegar nessa bolha, porque tem medo, porque tem insegurança, porque a autoimagem não está trabalhada. Se eu não tivesse uma autoimagem trabalhada, eu não iria conseguir oferecer um sérum de R$ 740 para cliente e não iria conseguir cobrar um protocolo de R$ 10.000. Sabe, uma micropigmentação num espaço, no estúdio em São Paulo que eu fiz, custou 1.600. E ela não perguntou o preço, ela só fez o procedimento no final, ela foi lá e pagou. E lá o preço era esse, R$ 1.600, ainda pagou o retoque à parte. Então vejam, não é que as pessoas não têm dinheiro, você está na bolha errada, você está convivendo só com gente que não tem. Enquanto você convive com gente que não tem dinheiro, você vai continuar sem dinheiro. Você precisa mudar essa bolha. E aí, como que a gente vai fazer para reconstruir essa nossa imagem profissional, gente? Eu fiz aqui um plano de ação, tá? Para ajudar vocês. Vamos limpar essa mentalidade velha, tá? Para se identificar. Ai, eu sou iniciante. Ai, ninguém paga caro. Ai, meu bairro não me valoriza. Quem tem que se valorizar é você. Eu comecei na comunidade, eu era a mais cara da comunidade. E aí o que acontecia? As pessoas iam em mim, não porque eu era a mais barata, mas era porque eu era boa. E eu tinha muita indicação, gente, mas muita indicação. Sabe? Minha agenda não ficava vazia. Eu trabalhava, inclusive, o dobro do que eu trabalho hoje. Trabalhava o dobro, porque eu cobrava menos, né? Certo? Vamos parar de se diminuir, de se sentir inferiorzinha. Não é isso. Você, hoje, a sua imagem está externalizando o que você sente dentro de você. Tá? Você precisa mudar esse sentimento sobre você. O que você pensa sobre você é muito importante. Você vai substituir isso por afirmações. Eu entrego transformação, meus atendimentos são uma experiência. Tá? É transformação. Você entrega algo de valor para a sua cliente, que é o quê? Ela se sentir bem, ela se sentir com a autoestima lá em cima. Gente, vocês acham que a pessoa vai fazer a sobrancelha só porque ela acha que tá feia? Ela vai fazer a sobrancelha dela, porque ela vê no espelho e ela fala: Meu Deus, eu tenho um jantar pra ir, eu não fiz essa sobrancelha, todo mundo vai me achar ridícula. Meu Deus, eu tenho um date amanhã e eu tô com essa sobrancelha desse jeito, eu preciso dar um jeito. Ou uma senhora que, né, que não tem mais pelo na sobrancelha, que quer fazer a micropigmentação. Elas querem o quê, gente? Rejuvenescer. Elas querem tirar o ar de cansada. Então, não é o procedimento de micropigmentação que você está vendendo. Você está vendendo uma sensação para essa cliente. Pensem nisso. Vamos alinhar a sua imagem externa com a sua identidade nova. Porque quando você se torna uma nova pessoa internamente, o externo tem que refletir, né? Então, a sua bio te posiciona como especialista? Suas fotos transmitem o que você quer vender? A sua postura no atendimento condiz com a profissional de alto valor? Precisa condizer. Que se não está condizendo é porque você internamente ainda não está sentindo o que você é. Você precisa ter essa sensação. É como se, tipo, eu sinto que eu sou rica e abundante antes mesmo de eu ser. É isso. É essa sensação, tá? E uma coisa que é muito importante, que eu bato na tecla com vocês, apareçam nos stories, apareçam no feed, para com esse negócio, ai, mas eu não sei falar, ai, não sei o quê, eu não consigo. Você consegue, você só precisa estar disposta a ser julgada, porque vão te julgar. Talvez nem te falem, mas vão te julgar. Porém, o julgamento das pessoas é maior do que os seus sonhos? Tem maior importância? Se tem, aí não tem o que a gente possa fazer, né? Você precisa saber enfrentar o julgamento alheio para você crescer dentro da sua carreira. Se você hoje, eu gosto de fazer uma pergunta, né? Se você hoje cobrasse o triplo do que você cobra, como você falaria? Hum? Como você se vestiria? Como você se posicionaria nas redes sociais? Como você falaria com a cliente? Escreve isso no papel. Escreve esses quatro pontos. Porque escrevendo você começa a visualizar. Se eu fosse uma designer de sobrancelhas conhecida, eu me comportaria de tal jeito. E hoje você vai começar já a se comportar desse jeito. Porque não acontece, gente. As coisas elas vêm depois de você se tornar. Não é você se tornando uma profissional cara, tipo, você aumentar o seu preço sem você mudar internamente, que você vai atrair uma cliente nova. Você primeiro precisa mudar para depois você atrair e para depois você cobrar mais caro. Vocês entendem que tudo vem de dentro? De como a gente se sente? De como a gente se imagina e a gente se visualiza? Hoje eu quero que você sonhe você sendo uma empresária, você sendo uma designer de sobrancelhas que está viajando aí pelo mundo dando curso, ou então atendendo muito. Você precisa se imaginar muito, com muita vontade e muita força, tá? Então eu coloquei aqui, gente, um planinho de ação para vocês melhorarem aí a autoimagem de vocês, para vocês venderem mais, tá?
É um exercício para vocês fazerem em casa, tá? Então, quem você acredita que você é? Escreva hoje. Escreva quem você é hoje. Como você se enxerga? Você se enxerga insegura? Você se enxerga tímida? Você fala que não sabe vender? Coloca aí tudo o que você acha sobre você. Que é só o que você acha, que na sua imaginação você é assim. Só que se você se imaginar sendo uma pessoa extrovertida, se imaginar sendo uma pessoa que sabe vender, sendo uma pessoa com muito dinheiro entrando na conta, você consegue se tornar essa pessoa. Você vai atrás das ferramentas para se tornar essa pessoa. Que é o quê? Mentorias, que é grupos onde o pessoal fala sobre isso, que é livros. Se você não quer chegar em tal ponto, eu quero uma pessoa que fala muito bem. Você está estudando sobre isso, você só quer ser. Aí não tem como, você precisa de ação, precisa existir ação, tá? Aparência e postura. Cadê? Ah, tá. Parte 2 desse exercício. Depois você vai escrever como que você quer ser, né? Confiante, valorizada, referência na minha cidade. Você vai ler isso todas as vezes, você vai ver isso assim todos os dias. Eu fiz um mural, gente, na minha geladeira com coisas que eu quero ter e coisas que eu quero ser. Para eu olhar ali e eu lembrar que eu quero ser aquilo. E eu ficar pensando nisso. Você precisa ser louca, tá? Tem que ser meio doidinha, não dá pra ser meio termo, não. Aparência e postura. A sua imagem física comunica o seu valor antes de você abrir a boca. Como que você vai vender um procedimento assim, ó? Opa, fechou, calma aí. Como você vai fazer o procedimento corcunda, olhando para baixo, olha para cliente meio de rabo de olho assim. Sua postura, ombro, forma de falar, tom de voz. Trabalha isso em vocês, pessoal. Trabalha porque vocês vão precisar muito trabalhar isso, tá? É muito importante essa questão da imagem, da postura. Usa uma roupa que te representa como profissional. Maquiagem, cabelo alinhado, tá? Isso não é vaidade, isso é posicionamento. Não é você querer ser melhor do que o outro, você estar bem vestida. O que que acontece? Vocês têm medo de ser julgada. Ah, a primeira coisa que a cliente vê quando você começa a se arrumar, ela fala assim, tá indo pra onde? Vai sair? Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, não, vim atender vocês. Vocês merecem o meu melhor. Sabe? Tipo, já quebrei aquela piadinha, tipo, se arrumou demais pra atender. Eu me arrumei da forma que eu acho que o meu trabalho merece, que é de uma forma boa, de uma forma apresentável, de uma forma elegante. Maquiagem também, a gente precisa estar alinhada. Cabelo alinhado. Ah, Nara, mas você quer que a gente use blazer? Não, não é pra ficar fazendo personagem. Você tem que usar o que você é, sabe? A sua característica, o seu estilo. Mas tem roupas, gente, que vamos ser sinceros, que não combina com o estilo de ninguém. Por exemplo, legging e camiseta apertada. É pra ir pra academia. Não é roupa pra você fazer atendimento. Então você precisa sim melhorar a sua imagem o quanto antes. Isso daqui é a prioridade número um de vocês, tá? Comunicação e confiança. A forma como você fala sobre o seu trabalho mostra o quanto você acredita nele. É igual quando você vai passar preço. O cliente pergunta, quanto que é a micropigmentação? Você fala, é R$ 300, você pode parcelar em 3 vezes, bora fazer? Não. Ela vai pensar e não pensar. Ela vai falar bem assim. Aí quando ela pergunta, fala, o que que eu falo geralmente? Eu vou finalizar aqui o seu design, vou mostrar como que vai ficar, a gente vai fazer uma simulação do seu procedimento, e aí no final eu te passo os valores, te passo como funciona retoque, tudo bonitinho, tudo bem? E aí no final eu vou passar o preço para ela sentada na cadeira, né? Olha a importância que eu dei pro meu trabalho, sabe? E assim, parcelamento, só se ela pedir. É uma coisa que eu nem ofereço, entendeu? Então, comunicação e confiança é importantíssima. Aqui, ó, dentro dessa tarefa, gente, eu vou deixar um link aqui com um documento para vocês lerem depois, tá? Cadê? São sete tarefas para vocês melhorarem a autoimagem de vocês, tá? Então, nessa parte aí de melhorar a comunicação e a confiança, você vai ter uma tarefa prática, que é gravar um vídeo por semana apresentando o seu trabalho, tá? Como se estivesse falando com uma cliente de alto padrão, com a cliente que paga mais. Treina. Pensa que você está falando com a cliente que tem dinheiro para te pagar. Você vai adaptar a sua comunicação para essa cliente, ok? Questão do espaço também. É importante que o seu espaço esteja alinhado com o tipo de cliente que você quer captar. Você quer uma cliente que paga mais caro? Pensa. Essas clientes que pagam mais caro, qual tipo de salão que elas frequentam? Eu consigo dar uma estrutura não igual, mas parecida, uma experiência parecida ou melhor para a minha cliente, que paga por esse serviço em outros lugares? Se eu consigo, se eu tenho essa capacidade, então bora para cima. Bora aumentar esse preço e captar clientes de outras atmosferas, tá? Mantenha seu estúdio organizado, coloque elementos que reflitam sua marca, uma iluminação legal, uma iluminação boa. Você mostra o seu espaço nas stories, tem orgulho, gente, tem orgulho do espaço que você construiu. Mas não tá do jeito que eu quero, nunca vai ficar. Porque toda hora você vai ver uma novidade de decoração.
toda hora, mas tenha orgulho do que você conquistou até hoje aqui, sabe? Essa confiança muda tudo. Linguagem nas redes sociais. Evitar legendas que te colocam como iniciante, como desesperada. Tipo, últimos horários para essa semana. Não tem necessidade, gente, porque a gente sabe que não é os últimos horários, sabe? Não inventa, tipo, uma promessa que não existe. Isso tira toda a sua credibilidade. Você vai precisar agora usar palavras e frases que geram desejo, que é você merece uma experiência única, eu sou um especialista que valoriza a sua beleza natural, protocolo exclusivo para o seu olhar, é exclusivo, é personalizado. Tudo que é personalizado, tudo que é exclusivo, vende mais e vende mais caro. Então hoje você vai ter que entrar nesse jogo da exclusividade para você poder vender mais caro. Autoconhecimento e comparações. Eita, esse, gente, é difícil, viu? Já me comparei tanto. E todo dia é uma luta para eu não ficar observando o que está ao meu redor, porque sempre vai ter alguém melhor do que você, sempre vai ter alguém que recebe mais, sempre vai ter alguém que está à frente. E se você ficar paralisado pelo medo de não ser igual àquela pessoa, você não vai fazer nada. Você não vai fazer. E a gente só evolui, a gente só cresce fazendo. Não tem como, tá? Então, vamos parar agora de comparar com outros profissionais. Se você quer acompanhar alguém, acompanhe alguém que realmente está te agregando conhecimento, que está fazendo você crescer na sua carreira. Não para você ficar copiando, para você ficar pegando ali uma referência de vídeo. Não é isso. Seja você e acompanhe profissionais, mentores do seu setor. Por exemplo, hoje eu sou mentora de sobrancelhas e designer de sobrancelhas. Eu vou falar sempre para vocês me acompanharem. Porque hoje eu estou entregando aqui algo que outras designers de sobrancelhas, que estão muito acima de mim, elas não te entregam, que é esse conhecimento. Elas têm medo de entregar porque vão o quê? Gerar concorrentes. Eu não tenho medo da concorrência. Eu sou eu. Eu faço do meu jeito. E eu quero que outras mulheres ganhem muito dinheiro com sobrancelhas. Eu quero que esse setor cresça. Eu quero ter uma comunidade assim de mulheres incríveis e que ganham muito dinheiro fazendo sobrancelha igual eu ganhei, sabe? Então, para de comparação. Você está no seu tempo e as coisas vão dar certo. E o sétimo, modelo de comportamento, modelagem. Ou seja, se inspire em alguém que você admira muito, tá? Muito. Porém, sem ficar se comparando, e adapta a sua realidade. Você vai observar como essa pessoa fala, como essa pessoa se veste, como essa pessoa se posiciona. Você vai adaptar a forma de como você é. Você entende que, por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela tem uns certos padrões de comportamento. Vai atrás de livro, gente, que fala sobre padrões de comportamento, como as pessoas ricas pensam, sabe? Pensa em riqueza. Tem tanto livro, tanta coisa falando sobre isso, sabe? Falta, às vezes, um pouquinho de interesse. Um pouquinho de interesse. Não sejam desinteressadas, não esperem as coisas caírem do céu. Tudo que hoje eu construí, que hoje eu estou construindo, foi assim, ó, muita luta, né? E entregar esse conteúdo aqui mastigado para vocês foi tudo uma experiência. Vocês acham que eu não sofri para criar tudo isso aqui, ó? Ou como eu às vezes me desvalorizava, me via pequena, e hoje eu consigo entregar esse resultado, esse conteúdo aqui para vocês porque eu evoluí. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero não, vocês têm que gostar, gente. Essa aula ficou maravilhosa, ficou muito boa, sabe? É, é um assunto que eu amo falar, que é autoimagem, a forma como a gente se vê. Eu gosto muito de falar sobre mentalidade, é a minha paixão, porque eu sei que foi a mentalidade que mudou o meu trabalho e eu quero que isso mude também. E se você ainda não está inscrita no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não faz parte da Odds Academy, que é a minha plataforma de curso de treinamentos online para design de sobrancelhas, você está perdendo. E aqui abaixo também eu vou deixar um link do meu treinamento de vendas, que é o MVD, que é o Vendas com Desejo, onde você vai aprender a estruturar todo o seu negócio, você vai aprender a fazer captação de cliente, você vai melhorar essa sua autoimagem, tá? Você vai aprender aplicar estratégia, saber mexer no WhatsApp, né? Mandar mensagem no WhatsApp para as clientes de uma forma certa, fazer captação de novos clientes. Gente, eu vou até mostrar aqui para vocês a proposta dessa mentoria. Deixa eu espelhar aqui essa tela. Calma aí. Captura de janela, vamos mudar essa captura. Captura de janela. Deu aqui. O que a gente fala dentro dessa mentoria? A gente fala muito sobre mentalidade. Sem mentalidade boa, gente, não tem como. Eu não tenho como ajudar vocês se vocês têm uma cabeça ruim. Não tem como. Deixa eu aqui.
Então, ó, dentro ali da mentalidade, né, que é dos assuntos que a gente estava falando hoje, como é que você vai conseguir ter sucesso na sua profissão trabalhando a sua mentalidade. Você precisa trabalhar urgentemente a sua mentalidade. Começa a melhorar a sua autoimagem. Você vai ver como as coisas vão fluir. Posicionamento, depois que a gente trabalha a nossa autoimagem, a gente vai falar ali de posicionamento, como que você vai se posicionar, como você vai ser uma profissional diferenciada. A gente vai falar também sobre feed, como que você vai estruturar o seu feed. Ver se tá dando para ver, tá? Como que você vai estruturar o seu feed, tá? De uma forma que ele seja atrativo para cliente de vocês. Gente, isso aqui é importantíssimo, porque o feed é sua vitrine. E não quer dizer que você tem que estar todo dia ali no Instagram, mas você tem que deixar esse feed preparado. Esse feed preparado para receber essa cliente. Eu ensino você a fazer isso. Tem também o treinamento WhatsApp que vende, tá? As vendas, gente, do meu espaço acontece a maior parte no WhatsApp, no Instagram. Não é no Instagram que a pessoa fala, ah, eu quero muito ajudar com você. Ela vai olhar lá pro perfil e aí sim ela vai entrar em contato comigo e a conversão dela para ser minha cliente vai depender da forma que eu respondo ela no Instagram, certo? Estratégias secretas, que são as estratégias de vendas, né? Tem imensas estratégias de vendas, aqui tem mais de 5 estratégias de vendas para você saber captar novos clientes. E construção de ofertas e de pacotes. Você sabe construir uma oferta? Ou seu pacote, você faz o pacote, aí quando você viu, o pacote nem valeu a pena, o pacote nem valeu a pena e aí você saiu no prejuízo, né? Então, esse treinamento de vendas aí, o Vendas com Desejo, ele é perfeito para você que está com essa dificuldade de se tornar uma profissional desejada, uma designer de sobrancelhas dos desejos. É isso, amores. Obrigada. Até a próxima. Espero vocês na nossa próxima Odds Class. Beijos.